painel de hoje terá como tema Direito Penal, Liberdade e Sociedade do Espetáculo. A professora Bruna Azevedo de Castro. Professora Bruna é mestre em Direito Penal pela UEM, doutoranda em Direito pela FADISP e professora de Direito Penal da Escola de Direito das Faculdades Londrina. A Sociedade do Espetáculo, Liberdade e Direito Penal. Preparei, claro, um tema para vocês vinculado a esse problema da sociedade do espetáculo que diz respeito a penas, não é? E, de modo específico, penas restritivas de direitos, que já vou explicar o que é. Inicialmente, falar o que é, afinal, essa sociedade do espetáculo, não é? E por que a gente tem que tratar dos temas, qual é a coerência de se falar de direito penal dentro da sociedade do espetáculo. Por quê? Não é? Primeiro, porque o direito penal está inserido na sociedade, é parte dela. Então, não tem como eu construir um direito penal que desconsidere completamente a estrutura social na qual estamos inseridos. Não é? Essa sociedade do espetáculo, fiz uma breve pesquisa antes dessa palestra, ela se assemelha muito a uma ideia de espetacularização e exposição excessiva da vida de cada pessoa, e também com a ideia de que hoje o sujeito, ou seja, nós, né, nós estamos pensando de uma forma um pouco diferente a nossa vida e vivendo de forma diferente a nossa vida. Em uma perspectiva de aproveitamento do bom e negação completa daquilo que nos contraria, daquilo que é dor, que é sofrimento, que dá trabalho, né? Então nós gostamos de tudo que é bonito, de tudo que dá prazer, mas não gostamos muito de receber ordens, críticas e qualquer coisa que vá de encontro com aquilo que a gente pense, né? O outro, né? Como a professora Marion destacou. O outro, para nós, no sentido de aquele que nos nega, a gente tem que negar para nos afirmarmos, não é? É isso, mais ou menos? E nós não estamos sabendo lidar muito bem com isso, com essa situação, né? Então, aquele que nos nega, ele é ignorado por nós. Bom, o que isso tem a ver com o direito penal? Aproveitando que ele está aqui presente, o professor José Alexandre, ele me fez uma indicação de leitura uma vez, ele fez para nós ali, né, entre os professores, e eu li nas minhas férias, né, lia todo dia antes de dormir algumas páginas desse livro, de um filósofo que ele indicou, coreano, Byung-Chul Han, né? E o livrinho que eu achei para ler dele foi o Topologia da Violência. E tem uma parte que me interessou bastante, na minha tese, inclusive, utilizei, que tratou ali da violência e do direito. E o direito como um instrumento de violência, né? Pela própria natureza dele. E lá ele faz a descrição da nossa sociedade muito interessante. Nossa sociedade é essa agora, a sociedade do espetáculo. É a sociedade da transparência. É a sociedade onde ninguém mais fica escondido. E a violência não é uma violência da negatividade, é uma violência da positividade. E isso faz parte também de uma diferente estrutura psíquica do ser humano atual, né, do sujeito atual. O sujeito atual hoje, ele não é mais o sujeito da sociedade disciplinar. Ele é o sujeito dessa sociedade de desempenho. Então, nós não temos mais inimigos, nós temos concorrentes.
não é mais ou menos isso? Concorrentes. Aí eu fiquei pensando, né? Isso me colocou para refletir. Mas e no direito penal? Será que é assim com relação ao criminoso, ao delinquente? É assim, de certa forma, também. Nós não temos mais inimigos, nós temos concorrentes. E a falta desse inimigo está nos fazendo falta. Porque nós precisamos do inimigo, do outro, para que a gente possa afirmar a nossa identidade. Não é? Isso está criando uma série de distúrbios psiquiátricos da atualidade, que é o narcisismo, em decorrência dele a depressão. É a falta do outro, é a falta de olhar para o outro, que é pegando o gancho com aquilo que a professora Marion nos disse, né? A falta de identificação com o criminoso, na verdade, não significa necessariamente enxergar o criminoso como um inimigo, porque você não enxerga aquele que você não considera como um inimigo. O inimigo você tem que primeiro reconhecer que ele existe. Você reconhece que ele é alguém. O criminoso hoje, na sociedade, seja ele do colarinho branco ou do colarinho sujo, ele não é um alguém. Você não reconhece a existência dele como o outro. E, portanto, a existência dele não nos ajuda a afirmar a nossa existência. Então, como é que a gente vai fazer para conseguir afirmar a nossa existência de novo um dia? É através do direito penal? É através da imposição de penas privativas de liberdade, por exemplo? Prisão, aprisionamento do outro? Então, você enjaular o outro que você sequer reconhece como outro? Vai adiantar alguma coisa para que essa sociedade deixe de ser uma sociedade narcisista, em si mesmada? Eu gosto dessa expressão, né? É um neologismo, né? Mas é a verdade. Enfim, não sei, me parece que o direito penal não tem essa vocação. O direito penal não nasceu para isso. O direito penal e a pena e a punição não foram feitos, não nasceram para ajudar ninguém. Nasceram para atrapalhar mesmo. Se você acha que a pena e o direito penal vai melhorar a sociedade, lê do engano. Disse um professor meu, uma vez no doutorado, uma aula de teoria da norma, que o direito penal não nasceu para deixar a sociedade melhor. E que isso que a gente está tentando fazer com ele, é algo que vai contra a própria natureza dele. Então, o direito penal, ele vem para regular, ele vem para tentar colocar alguma compressa em algo que já foi ferido. O que isso tem a ver? Né? Professora, você está falando uma coisa meio pesada. Isso significa que o direito penal tem que ser abolido e a pena tem que ser abolida? Então você virou abolicionista, de repente? Não vou entrar nesse mérito. Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, não é? A sociedade não está preparada para esse passo tão ousado, né? De simplesmente abrir mão das estruturas do direito penal, de toda a sua força e a violência, e o monopólio do Estado no exercício, no emprego dessa força e dessa violência. O direito em si é força e violência. O direito penal é o ramo do direito que exerce com mais gana essa força e essa violência. Vamos continuar exercendo essa força e essa violência sobre as pessoas? Vamos. Vamos ter que continuar exercendo, gente. Por enquanto é o que a gente tem, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar, não é? Ou para tentar trabalhar com aquilo que há de menos pior no direito penal? Essa é a problematização que eu quero jogar nas costas de vocês, né? Porque é aquilo que eu venho pesquisando há algum tempo,
e ainda não tenho exatamente uma resposta, só uma proposta, e também não é certeza que vai ser eficaz, né? O bom é isso, que você propõe e vê se vai dar certo. Se não der certo, destrói tudo e propõe outra coisa, vai pensar outra coisa, né? Bom, pena. Aqui eu deixo de falar de prisão para falar só de pena. Como o professor Diego já fez a distinção para vocês, existe a prisão pena e a prisão processual. Estamos falando das penas, mas não só da prisão. Se você faz uma retrospectiva histórica da pena, enquanto punição a um ato humano que violou uma norma de convivência de um grupo de seres humanos, então nós temos um grupo, uma família, e temos ali regras estabelecidas implicitamente, não precisa estar escrito, né? Você não pode pegar o brinquedo do seu irmão e destruir. Isso viola ali uma norma de convivência, né? Então, esse comportamento, desde sempre o ser humano pensou, temos que punir, castigar, retribuir, exatamente. Para quê? Para que não faça de novo. Mas é só por isso? É só para que não faça de novo? Se fosse só isso, se a punição tivesse só uma finalidade preventiva de futuras condutas, bastava educar. Bastava ensinar, olha, não está certo. E explica racionalmente, porque os seres humanos, gente, são ótimos. O ser humano é ótimo. Porque tudo que você explica para um ser humano e que faça sentido, ele escuta. Se ele estiver querendo escutar, é claro. Porque hoje na sociedade também, sociedade dessa negação da negatividade, né? É aquilo que contraria o que você pensa, aquilo que te deixa desconfortável, que causa aquela dissonância, né? Você fecha os ouvidos, fecha os olhos e não escuta. Aí é uma escolha de cada um, não é mesmo? Mas, de uma forma geral, tudo aquilo que você fala para o ser humano e faz algum sentido, ele escuta e ele aprende. Mas então por que o castigo? O castigo é para você aplicar um mal para a pessoa. A pessoa não causou um mal? Por exemplo, praticar um crime não é uma coisa má? Ou alguém acha que praticar crime é uma coisa boa? É uma boa ação praticar um crime? Não é, né? Então a pena vai ser um mal. Ou vai ser um bem? Será que tem algum ser humano na humanidade que um dia falou que o mal tem que ser retribuído com uma coisa boa, com o bem? Algum ser humano falou isso? Eu sou ruim de história, péssima. Eu não lembro. Se alguém sabe qual ser humano falou isso na história da humanidade, depois me diga, que eu não lembro. Mas, enfim, a pena vai ser o mal. E essa pena, ao longo da história, ela teve várias feições. Ela foi muito terrível, ela foi uma pena corporal, uma pena aflitiva corporal, de tortura. Porque quanto mais terrível era a pena, mais sofrimento causasse no indivíduo, mais aquela autoridade divina teria chances de perdoar o grupo, né, pelo mal praticado. Enfim, existe uma frase que circula aí, atribuída a von Ehring, que é: a história da pena é a história da sua constante abolição. Eu, sinceramente, não encontrei qual é a obra dele, onde está essa frase, né? Para dizer que é realmente dele, né? Por isso que estou dizendo. Mas é uma frase que você pode facilmente discuti-la. A pena, a história da pena é a história constante da sua abolição. Nunca na história o ser humano tentou abolir a pena.
A pena enquanto mal, e não um bem, nunca tentou ser abolida pelo ser humano. Foi abolida em alguns países, né? Outros não. A pena de morte. Essas penas infamantes, né? Pena de humilhação, a pena corporal, a pena de morte executada de forma cruel e em praça pública. Mas ela sempre foi substituída por uma outra coisa. Nunca foi abolida a pena. Nunca se pensou efetivamente em abolir a pena, né? Ela é substituída. E hoje a rainha das penas é a pena privativa de liberdade. Certo? Que todo mundo conhece. Que quando você fala em pena, lá já vem logo uma jaula na cabeça, né? É uma cela ou uma penitenciária. Enfim, essa no Brasil é a rainha das penas. E é a pena espetacularizada, é claro. Não só o momento da sua realização, né? Onde a pessoa vai presa para começar a cumprir a sua pena, mas a sua execução também. Porque é algo comum nos estudantes de direito quererem conhecer o quê? Uma penitenciária, não é? Muita gente tem essa vontade, a maioria das pessoas, dos estudantes tem essa vontade, né? Ou uma cadeia pública, apesar de não ser o lugar de cumprimento de pena, né? Mas eles querem ver as pessoas presas. Ah, não, professora, a gente quer só para saber como funciona a penitenciária, não é um interesse meramente acadêmico, científico. Eu acredito que para alguns seja mesmo, realmente só um interesse técnico. Eu quero saber como funciona, como é uma cela, etc. Mas eu digo com segurança que a maioria não. É mentira. Queremos ver pessoas presas, privadas da sua liberdade. Queremos ver essa violência do Estado, que é uma violência, aí você pode entender como positiva ou negativa, tanto faz, mas é uma violência. Nós queremos ver isso acontecendo. E isso é parte da sociedade do espetáculo, né? Pois bem, no sistema de penas no Brasil, nós temos a pena privativa de liberdade e a pena de multa. São as duas únicas espécies de penas que são penas principais. E as restritivas de direito? Não são penas principais? Não, não são. As penas restritivas de direito, pessoal, para quem não sabe, né, privação de liberdade é você tirar a pessoa, a sua liberdade de locomoção. Tá? Então, de forma autêntica, a única pena privativa de liberdade é aquela que é cumprida em regime fechado ou no semiaberto verdadeiro. Semiaberto, tal como a Lei de Execução Penal prevê, que é na colônia penal agrícola, industrial ou estabelecimentos similares, onde o sujeito trabalha na colônia durante o dia e se recolhe à noite, e dali ele não sai para a sociedade, exceto em casos de autorização especial de saída temporária, né, chamada saidinha. Inclusive para trabalhar, se for o caso, de forma excepcional. Claro que no Brasil isso não é aplicado, não existem estabelecimentos para isso, não existe vontade política para se fazer o regime semiaberto cumprir da forma como ele está previsto na Lei de Execução Penal. Bom, o regime aberto não é autêntica pena privativa de liberdade. Essa é uma dos argumentos que eu tenho sustentado aqui na minha tese, né? Não é. Não é porque também, de certa forma, é um regime de semi-liberdade. Esse sim, semi-liberdade, segundo está previsto na Lei de Execução Penal. Mas não vamos entrar nesse mérito. Essa é a pena privativa de liberdade e os seus regimes, né? A pena de multa é a multa pecuniária, o pagamento em dinheiro. E as penas restritivas de direitos? Aí a gente tem algumas espalhadas, não só no Código Penal, mas também espalhadas na legislação especial. Então tem, por exemplo, prevista como pena restritiva de direitos, a prestação de serviço à comunidade, não é? E a
interdição temporária de direitos. Então, o sujeito fica, por um tempo, por exemplo, impedido de prestar concurso público, né? Esse é um exemplo de pena restritiva de direitos. Tem também a chamada prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a limitação de final de semana, entre outras. Essas penas restritivas de direitos, ou pelo menos a forma como ela está hoje colocada no Código Penal, o sistema de penas restritivas de direitos, é fruto de uma reforma que ocorreu em 1998. E essa reforma foi muito interessante porque, lendo os autores que tratam dessa reforma, foi muito festejada por alguns e muito criticada por outros autores, né? E mereceria muito mais críticas do que encômios, né? Do que elogios, porque ela veio como um propósito de salvação, né? Qual era a finalidade dessa reforma? Ampliar o sistema de restritiva de direitos que existia até então, que passou a aceitar a aplicação de restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade, agora com a pena estabelecida até 4 anos. Antes seria inferior ou igual a 1 ano apenas, agora passa a ser 4 anos. E com isso se fez a seguinte afirmativa: olha, agora nós vamos esvaziar os presídios. Vamos diminuir o encarceramento. Todo mundo sabe que o encarceramento não funciona, não ressocializa ninguém, viola a dignidade humana, etc, etc. Então vamos desencarcerizar. 1998. Mentira. Mentira. Bom, por que mentira, professor? Mentira. Simplesmente porque a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não desencarcerizou ninguém. A pessoa que faz jus a essa substituição hoje já não seria encarcerada. Uma pena estabelecida em até 4 anos. Crime sem violência nem grave ameaça. Ou crime culposo, no caso, aí qualquer quantum de pena estabelecido se o crime for culposo. Mas imagina um crime doloso, pena estabelecida até 4 anos. Seria encarcerada essa pessoa? Não seria. Não seria porque, mesmo sendo um reincidente, não vai para o regime fechado, vai para o semiaberto, segundo o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 269, se não me engano. Então, que desencarceramento é esse? Desse sistema de penas restritivas de direito? É como discursar para convertido, sabe? É você tentar convencer alguém que já concorda com você. Então, você substitui a pena privativa de liberdade por alguém que já não iria para o sistema penitenciário. Ele iria cumprir a sua pena em regime aberto ou o semiaberto, e até, de repente, o semiaberto harmonizado, né? Onde ele fica em casa com monitoramento eletrônico ou não e comparece em juízo para prestar contas do que está fazendo. E aí tem as proibições de se ausentar da comarca e etc. Ou seja, para que serve o sistema de penas restritivas de direito? Para nada. Da forma como ele está hoje estabelecido, não serve para nada. A começar pelo fato de ser uma pena substitutiva e não uma pena principal. A pena restritiva de direitos, seja ela restritiva da liberdade, seja ela que interdita direitos mesmo, privativa de direitos, ela tem que ser prevista como pena principal, junto da privativa de liberdade e junto da pena de multa. Senão não adianta. Não vai adiantar absolutamente nada. Como faz, por exemplo, o sistema penal ou o sistema de penas na Espanha, que prevê a pena privativa de outros direitos, né? Lá se estabelece dessa forma, como uma das penas principais. E de que maneira que ele faz isso? Então, interdição de direitos
Interdição ou a proibição de exercer determinada profissão é um exemplo de interdição de direitos, né? Além de estar previsto como pena principal, essa pena pode ser cominada no preceito secundário da norma, ou seja, como pena aplicada a um determinado delito. Por exemplo, na Espanha, o crime de aborto praticado pela mãe, né? Então, o crime de aborto punido, oponível à própria mãe, à própria gestante, ele é um crime punido com pena de multa e não com pena privativa de liberdade. A Espanha tem esse sistema de cominação das penas pecuniárias e das penas restritivas de direito como penas principais. Então, eu pego lá um delito e digo, olha, esse crime aqui, vamos supor, furto simples, ou mesmo furto qualificado. O furto, vocês sabem que é a subtração sem violência nem grave ameaça. Então, subtração da coisa alheia móvel sem violência nem grave ameaça. Então, nós vamos reformar o nosso sistema penal. E aí, concordo plenamente com o que o professor Renato falou, precisamos mesmo de um novo Código Penal adaptável a essa Constituição. E quando formos fazer isso, tenhamos a coragem de falar, olha, esses crimes aqui não precisamos da pena privativa de liberdade. Vamos abrir mão dela. Então, ao invés de colocar lá reclusão de 1 a 4 anos, colocamos lá prestação de serviço à comunidade de tanto a tanto tempo. Pronto. Ousado demais isso? É ousado demais falar nisso? Por que não? Por que não? Essa é a questão. Por que não abrir mão? Por que não desapegar da privação da liberdade e deixar realmente a cominação de penas privativas de liberdade, a reclusão ou a detenção, para crimes mais graves, como o professor Renato colocou aqui, por exemplo, os crimes contra a administração pública, praticados pelo funcionário público. Por que não? Então, gente, para finalizar, o que eu queria dizer para vocês, pela primeira vez estou dizendo essa ideia fora das minhas orientações com o meu professor, é que o nosso sistema de penas restritivas não é compatível com a ideia plasmada na Constituição de um sistema de penas democrático voltado à prevenção especial de ressocialização e retribuição justa e proporcional ao injusto culpável. Essa é a concepção de um sistema penal ou de uma pena compatível com essa Constituição, com essa nossa Constituição, que diz que nós temos aqui um Estado democrático de direito voltado ao bem-estar social. Certo? Deu para entender? Parece final de aula, que tem que ficar perguntando se deu para entender. Se não deu para entender agora, vocês podem fazer perguntas. E muito obrigada. Passo a palavra para o professor Rodolfo.